Sabe aquelas típicas histórias de pescadores que a pessoa mal começa a falar e o seu sensor detector de mentiras já é ativado automaticamente? Acontece que nem tudo que parece ser invenção ou exagero realmente é. Às vezes, coisas realmente impressionantes são feitas, só não são filmadas para provar. Por exemplo, o que você diria se eu te falasse sobre um homem que saltou de uma montanha deitado na sua cama? Ou de um parto feito em pé no estacionamento de um hospital? Parecem histórias de pescador, né? Porém são reais e felizmente câmeras registraram tudo. Só assim pra me te convencer, né? Mas antes de ver mais sobre essas histórias, nós queremos te pedir para que você se inscreva aqui no canal pra gente chegar a 10 mil inscritos. Ative o sininho de notificações e comente abaixo qual dos momentos impressionantes você mais gostou. Sabem aqueles esportes radicais como saltar de parapente, por exemplo? Você também é daqueles que adoraria fazer isso, mas tem preguiça só de pensar na possibilidade de se deslocar tanto? Então você precisa ver o exemplo de Hassan Kaval, que resolveu unir a vontade de ficar deitado com a emoção de praticar esportes radicais. Esse homem é um turco de 29 anos e inovou no quesito conforto em esportes radicais. Ele simplesmente saltou do parapente de uma montanha em Uludeniz, uma cidade da Turquia, deitado em uma cama. A ideia seria mostrar que, mesmo deitado, se pode praticar esportes. O homem decidiu saltar de parapente. Para isso, acoplou uma cama ao objeto e saltou deitado nela. Porém, como um amante de diversão, ele resolveu aumentar ainda mais o nível e ir bem mais além. Não era somente a cama que estava com ele no salto. Hassan ainda levou junto a cabeceira, 2 criados mudos e uma luminária. Tudo isso em uma só estrutura, feita de um modo normal como outras camas que vemos por aí. Se você acha tudo isso impressionante, saiba também que não é a primeira vez que ele faz algo do tipo. Hassan também já saltou da mesma forma, só que sentado em um sofá, comendo salgadinho e assistindo televisão. O mais bizarro dessas aventuras é que Hassan não usa nenhum tipo de equipamento de segurança. Ele de fato fica deitado na cama ou sentado no sofá e se joga nos ares. Realmente eu não acreditaria que isso aconteceria caso não visse com meus próprios olhos, viu? Imagine estar tirando aquele cochilo da tarde no quintal, em frente à sua piscina, e de repente ser acordado por uma fera selvagem. Pode tirar isso do terreno da especulação, pois aconteceu mesmo com um homem chamado Matthew Bett, que mora em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele estava dormindo na beira da piscina quando teve o seu sono interrompido por uma visita peculiar. Um grande urso. Dá pra acreditar? Ao entrar em cena, o invasor peludo caminhou despreocupadamente até a água, onde mergulhou o focinho para se refrescar naquele dia quente. Mas a curiosidade do urso foi tão grande que levou o bicho a investigar o proprietário dorminhoco. Ele cheirou o pé do homem por um pouco e depois deu uma pequena agarrada nele. Isso fez com que Matthew finalmente acordasse, percebendo o que estava à sua frente. Acho que nem ele acreditou no que estava vendo, parecia que ainda estava sonhando. Mesmo acordando com o urso ao seu lado, Matthew Bett agiu calmamente e pegou seu celular para registrar o momento. O urso, por sua vez, se assusta quando o morador acorda, saindo de perto dele rapidamente. O animal era um urso negro, que é conhecido por sua aparência amedrontadora. Entretanto, sua alimentação é composta por frutas, raízes e seiva de árvores. No fim, apesar do susto, tudo acabou bem. Uma mulher identificada como Susan Anderson teve a sua pequena filha, que recebeu o nome de Julia, da maneira mais inusitada possível, em pé, no estacionamento de um centro médico em Margate, na Flórida, Estados Unidos. Mas como assim? Por que ela não foi para o interior do hospital primeiro e foi até uma sala onde o parto poderia ser realizado com os equipamentos e profissionais corretos? Segundo a própria mãe, o trabalho de parto foi muito rápido, não houve tempo para pensar nesse tipo de coisa. A mãe planejava realizar o parto em uma banheira no centro médico, esse era o foco dela. Mas parece que a bebê tinha outros planos para onde nasceria. Assim que Susan desceu do veículo, já sentiu que não conseguiria entrar. Quando demos o primeiro passo, a cabeça do bebê já estava se sobrepondo para sair, contou a mãe durante uma entrevista sobre o caso. Gritos foram dados naqueles poucos segundos e ainda no estacionamento do local, Susan recebeu o auxílio do marido, Joseph, e da parteira Sandra Lovaina, que segurou o bebê logo ao nascer e a entregou rapidamente à mãe. Ao ver a movimentação, 2 policiais chegaram ao local e ficaram surpresos com a cena. A reação dos policiais é certamente a mesma que você está tendo agora, enquanto observa as cenas do parto, que é um dos mais naturais de todos, né? Com certeza, daqui a alguns anos, quando a Julia crescer e ver a forma em que nasceu, nem mesmo a garotinha vai acreditar que aquilo foi possível. Mãe, filha e pai terão muita história para contar.
Durante uma corrida de bikes que aconteceu no ano de 2016 em Brooklyn, em Nova York, num evento para o Red Hook Criterium, uma moto que deveria auxiliar no bom andamento da corrida acabou emperrando no meio do caminho pelos quais os ciclistas estavam passando. O resultado, você deve imaginar, né? As imagens são impressionantes, quase inacreditáveis. Temos sorte de que tenham sido gravadas, viu? Os primeiros ciclistas que viram a moto parada desviaram do veículo que ficou estacionado exatamente no meio da estreita pista da competição. Porém, aqueles que vinham mais atrás, mais embolados, não tiveram a mesma sorte. Quando o primeiro caiu, dezenas de outros se juntaram a ele em efeito dominó. Seria difícil entender como tudo ocorreu se não tivessem várias câmeras bem posicionadas para filmar isso. Boa parte dos ciclistas se machucou, principalmente devido a todos os outros que vieram atrás e se chocaram. Ainda assim, porém, não foram divulgadas muitas informações dos feridos. A única coisa que vimos foi um comunicado emitido explicando que não há seguro médico fornecido pela organização aos competidores. Felizmente, todos os ciclistas se recuperaram rapidamente e o piloto da moto pediu desculpas a todos eles publicamente, ainda que ele mesmo não tenha tido muita culpa da situação da moto, né? Os Jogos Olímpicos acontecem de tempos em tempos. É um evento atrativo que reúne diversos esportes de forma homogênea. É algo tão importante que os países disputam para ver quem irá sediar a ocasião. Dentro dos Jogos Olímpicos sempre acontecem surpresas e uma delas se deu com uma praticamente de salto em comprimento na areia. Ela se preparou para realizar o salto. Correu e pulou. Ao olhar para a pontuação, ficou bem satisfeita e comemorou por um pouco. Nesse esporte, o contato com a areia é forte, principalmente nos momentos do impacto da queda. O participante se esforça ao máximo para chegar o mais longe que pode. Isso acaba fazendo com que grandes quantidades de areia entrem nas roupas dos competidores. Sem perceber que todas as câmeras estavam mirando para ela, a atleta do Hellas Verona, a equipe italiana, se esforça para se livrar da areia. E isso chama bastante a atenção de todos. Nesse caso, ela ainda não estava nos Jogos Olímpicos, era apenas uma sessão de treino. Mas ainda assim notamos que ela é uma grande concorrente, pois o seu salto também impressiona. São coisas que só sendo gravadas pra gente entender mesmo, viu?